aula assim, né, online, porque por causa do coronavírus, né, infelizmente a gente não está junto, mas se tudo correr bem será por pouco tempo. E a gente vai falar hoje sobre separação de misturas, que é o capítulo 4 do livro de vocês, né? Na verdade, eu vou começar falando um pouquinho antes, né? Vou começar falando uma partezinha final do capítulo 3, que é só para vocês lembrarem. Onde eu começo falando, vocês lembram do que era? Então, misturas homogêneas e misturas heterogêneas, certo? Nas misturas homogêneas, são sistemas monofásicos, ou seja, apresentam-se em única fase, o que não torna possível identificar ou distinguir seus componentes ao olho nu. Isso são aquelas misturas tipo água com açúcar, água com sal, né? São aquelas misturas que eu consigo olhar e eu não identifico que é uma mistura, certo? No que eu olho para ela, eu não consigo identificar se é uma mistura ou se é uma substância pura. Por exemplo, como eu falei, água com açúcar. Se eu colocar um copo de água com açúcar e um copo de água na mesa e pedir para que vocês peguem, se vocês não experimentarem, vocês não conseguem distinguir qual é qual. Só a olho nu. Claro que botando só um pouquinho de açúcar, né? Não dá para distinguir a olho nu, ok? Elas apresentam o mesmo aspecto e as mesmas propriedades em toda a sua extensão e são chamadas de soluções. Isso diz o seguinte, que se eu pegar qualquer pedacinho, qualquer parte da solução, eu não vou, as propriedades são iguais em qualquer pedaço dessa solução, ok? Exemplos de misturas homogêneas. Eu tenho, como eu falei, água com sal, água com açúcar. Tenho também o ouro 18 quilates, né, que é uma mistura sólida. Uma mistura gasosa, por exemplo, um bom exemplo é o ar atmosférico, ok? Já as misturas heterogêneas são aquelas misturas em que eu consigo ver a diferença bem nítida. Então, possuem diferenças que podem ser distinguidas visualmente entre os componentes. Elas são polifásicas, ou seja, são formadas por duas ou mais fases. Elas são nítidas. As diferenças são bem nítidas, como água e óleo. A gente sabe que eles não se misturam, a água vai ficar embaixo, o óleo em cima. Água com azeite, água com querosene, tá? Essas misturas, elas não conseguem formar uma mistura, algo totalmente como se parecesse visualmente uma coisa só. Não, elas são completamente diferentes. A gente consegue ver essa diferenciação bem boa, né? Bem fácil de ver. Já os coloides, né, eles são um caso particular de uma mistura heterogênea. Uma de suas fases, que é a chamada de fase dispersa, é formada por partículas sólidas, líquidas ou gasosas, e ficam misturadas numa fase contínua, que é chamada de fase dispersante. Pelo menos um dos componentes da mistura apresenta dimensão no intervalo entre 1 e 1000 nanômetros. Lembra que um nanômetro é 10 a menos 9 metros, ok? Então, são partículas muito, muito, muito pequenininhas. Exemplos de coloides: o creme dental, gelatina, maionese, entre outras, tá? O líquido do nosso olho, certo? Ele também é um coloide, ok? E aí a gente vai entrar, propriamente dito, no capítulo 4, que é a parte que a gente fala de separação de misturas. Então, a separação de misturas, ela tem como objetivo separar misturas para obter as substâncias que formam essa mistura de forma isolada. Quando desejamos separar os componentes de uma mistura,
devemos usar processos que são definidos de acordo com alguns fatores, como, por exemplo, a classificação da mistura, o estado físico de seus componentes e as propriedades físicas dos materiais que compõem a mistura. Ok? Então, eu não posso simplesmente achar que qualquer tipo de separação, de técnica, pode ser usada em todas as separações. Não dá. Vai depender desses fatores. A classificação da mistura, se é homogêneo ou heterogêneo, o estado físico, é sólido, é líquido, é gasoso. E as propriedades físicas desses materiais. Por exemplo, a densidade desses materiais, o ponto de fusão, o ponto de ebulição. Ok? A primeira que a gente vai falar de separações de misturas heterogêneas, ok? A primeira é a filtração simples. Eu acho que todo mundo já fez uma filtração em casa. Né? Quando você faz café, como é que você faz? Você bota, igual está aqui, né, na figura, eu coloco uma jarra ou a garrafa térmica embaixo, certo? Vou colocar um funil com o papel de filtro, certo? E esse papel filtro, o que ele vai fazer? Ele vai reter a parte sólida, certo? Vai ficar no papel e só a parte líquida vai passar através dele. E vai cair nesse recipiente, nessa jarra, nessa garrafa térmica. A filtração simples ela é perfeitamente indicada para misturas do tipo sólido líquido ou sólido gás. Ok? Acho que a maioria das pessoas já filtraram, já fizeram algum tipo de filtração em algum momento em casa. Certo? O mais comum é o café. A filtração a vácuo é um tipo de filtração que é feita muito em laboratório. Tá? Ela é utilizada porque muitas vezes em laboratórios ou em grandes indústrias precisa-se que faça uma filtração rápida. E quando eu tenho substâncias oleosas, essas substâncias oleosas elas têm uma dificuldade maior em serem filtradas, certo? Então, para o laboratório é interessante que seja rápido e preciso, o que na filtração comum, na filtração simples, não dá para fazer. Então, como é que é feita esse tipo de filtração? Primeiro se utiliza um recipiente chamado, uma vidraria chamada Kitasato, aonde se coloca no Kitasato um funil chamado funil de Büchner. Tá? Esse funil de Büchner, ele é feito de porcelana e ele é todo furadinho no fundo, igual mostra aí na figura. Ok? Eles colocam em cima desse funil um papel filtro, igual ao que é usado lá no café, só que ele é cortado de forma redonda, certo? Normalmente o laboratório compra um papel em grande quantidade e corta dentro do laboratório, que vale mais a pena. Coloca-se então esse filtro de papel sobre o funil de Büchner, tá? E se pluga, né, se anexa ao Kitasato uma mangueira com uma tromba d'água, né? Uma trompa d'água, na verdade. Na verdade, seria uma bomba de vácuo, certo? O que vai acontecer é que a bomba de vácuo, na hora que eu ligo ela vai sugar rapidamente toda essa mistura que foi colocada dentro do funil, né? Então ela faz aquele movimento assim, ó, daquela puxada, né? E a bomba de vácuo facilita, então, passando apenas o líquido para o Kitasato e o que é sólido permanece no funil. Ok? Bem fácil de entender, né? Vamos falar agora de um outro processo que eu tenho certeza que todo mundo já fez em casa, que é o processo de catação, né? A catação é aquele processo que a gente faz para catar feijão, sabe? Aquele que a gente separa feijão, as pedrinhas, que muitas vezes estão no feijão também, certo? Esse é um processo que separa misturas heterogênicas, sólido. É utilizado uma pinça ou os próprios dedos para retirar um dos componentes sólidos, enquanto o outro fica. Ok? A decantação é o quarto processo que nós vamos falar.
A decantação é um processo que separa misturas heterogêneas sólido-líquido ou líquido-líquido. Na decantação de um sólido em um líquido, basta colocar a mistura no recipiente. Na verdade, o que vai acontecer é que o próprio sólido vai começar a se depositar no fundo, certo? Uma água barrenta, por exemplo, uma água com barro, o que vai acontecer é que o barro vai começar a ser colocado no fundo, né? Enquanto a água fica na parte mais para cima, digamos assim. Ok? O que vai acontecer é que eu posso simplesmente verter o líquido em outro recipiente. No que eu faço, como está aí na figura, mostrando na figura, com a ajuda de uma vareta de vidro, um bastão de vidro, eu consigo retirar o decantado. Ok? Vamos para outra. Para continuar ainda com a decantação, eu posso ter também a separação de dois líquidos immiscíveis, como a gente falou antes da água e do óleo, certo? A gente vai utilizar o funil de decantação, ou ampola de decantação, ou ainda como funil de separação. Tá? É uma vidraria que tem embaixo dela uma torneirinha que vai facilitar o descarte de parte da mistura. É claro que nesse caso a gente vai colocar por cima, olha a figura aí, né? Eu vou colocar a mistura por cima. Repara que a água que é mais densa fica embaixo, enquanto no caso aí é o azeite, que é menos denso, então ele fica em cima. E o que a gente vai fazer é abrir a torneirinha. No que eu abro a torneira, a água começa a descer, certo? Então eu vou tomando conta para que quando a última gota d'água passe, eu feche a torneira. Fechei a torneira, eu tenho a água no recipiente de baixo e o azeite no funil de decantação. E aí eu separei as duas fases, ok? Uma outra, né, é a centrifugação. A centrifugação, ela funciona como uma decantação acelerada. Ela é muito utilizada em laboratório, principalmente para separar a parte sólida e líquida do nosso sangue, certo? O nosso sangue, ele é composto de plasma e soro. E que, quando a gente pega um tubinho, né, aquele tubinho que é feito no nosso exame, vem tudo misturado ali. Se eu resolver deixar aquele tubinho parado ali, ele vai demorar, mas ele acaba decantando, tá? Mas vai demorar bastante. Então, o que o laboratório faz? O laboratório coloca esse tubo dentro de um aparelho chamado centrífuga, que tem o mesmo processo daquela parte de centrifugação da máquina de lavar roupa. Exatamente a mesma coisa. O que ele vai fazer no momento em que ela é ligado, certo? Essa centrífuga, ela tem uma velocidade controlada, num tempo controlado, e aí ela vai girar muito rápido, certo? No que ela gira, ela vai fazendo a decantação. Então ela separa o sólido, a parte sólida, que é o plasma do sangue, fica embaixo, enquanto o soro fica para cima. Mostrando aí na figura, né, eu coloquei aí duas figuras. Uma de como é por dentro, como é que seria funcionando, né, a centrífuga, que é essa segunda figura. Né, e na primeira, ele está mostrando aí já como é que saem os tubos. Né? Você vai lá e retira, você vai ver que a parte sólida, que é essa parte bem mais escura, ela é de um vinho quase preto, né? Fica embaixo, e a parte de cima, que é o soro, ele é bem mais líquido, ele é amarelado, ok? O outro processo é um processo de ventilação. Ele separa misturas sólido-sólido com pesos diferentes. Né? Então o que se faz nada mais é do que ligar um ventilador na direção da minha mistura. Essa mistura ela vai ter uma parte, né, como são pesos diferentes, o que é mais leve vai voar
e o que é mais pesado fica no local. Isso é excelente para separar cascas, separar, por exemplo, pedaços, cascas de amendoim ou de soja, tá? De implantações também são bem interessantes. É só ligar um ventilador daquele bem potente na direção e aí as cascas, né, que é a parte mais leve, voa, né, se afasta, enquanto a gente fica só com a parte mais pesada da nossa mistura, ok? A outra é a peneiração, que eu acredito que muitos também já tenham feito em casa. É um processo mecânico feito com o movimento de uma peneira com malha. Malha é aquela trama da peneira, né? Conforme a gente vai mexendo a peneira, vai caindo as partículas menores, né? As partículas menores vão caindo, enquanto as maiores não conseguem passar pela trama da peneira e ficam ali. Quase todo mundo que faz bolo, ou todo mundo que já fez bolo em alguma vez, já fez isso com a farinha de trigo. Porque principalmente as mais antigas, né, as farinhas de trigo de uma qualidade inferior, ou antigamente, principalmente, as nossas avós, elas acabavam utilizando a peneira para facilitar a limpeza, porque tirava aquelas pedrinhas, aqueles pedacinhos que vinham junto da farinha de trigo. Ninguém ia querer comer bolo com um pedacinho de pedra, certo? Então, a gente conseguia fazer essa separação com muita facilidade. Hoje as farinhas já são mais limpas, elas já têm uma qualidade melhor. É muito difícil que que precise realmente fazer isso, mas a gente acaba fazendo também, né? A separação magnética é o 8º processo. Lembra que a gente está falando de separações de misturas heterogêneas, certo? Então esse processo utiliza um ímã para separar os componentes. Obviamente, esses componentes têm que ser sólidos e apenas um desses componentes pode ser atraído por metal, certo? Se os dois forem atraídos, não adiantou minha separação, não consigo separar nada. Se nenhum dos dois é atraído por ímã, também não adianta utilizar esse processo, né? Mas, por exemplo, aí ele mostra a limalha de ferro, né, sendo atraída pelo ímã. Normalmente os exemplos que normalmente a gente dão são a limalha de ferro, que é aqueles pedacinhos, né, de ferro, numa mistura de pedacinhos de madeira ou algo nesse sentido, ok? Se eu estivesse em sala de aula com vocês aí, eu iria fazer, eu normalmente pego um pouquinho de grampo de grampeador e um pouquinho de papel, misturo e venho com ímã e a gente consegue separar facilmente os grampinhos de papel, ok? Agora a gente vai falar de separações de misturas homogêneas, né? Como a gente falou antes, as misturas homogêneas são aquelas que a gente não identifica que elas são uma mistura. Visualmente a gente não consegue observar, né? Mas para isso a gente tem que utilizar, para separá-las, então a gente tem que utilizar métodos que são baseados nas propriedades físicas dos componentes dessa mistura. A gente vai utilizar o ponto de fusão, o ponto de ebulição, a densidade, a solubilidade, entre outros processos, ok? A destilação simples é a destilação que separa misturas sólido de líquido ou líquido de líquido. No caso aí, imagina que eu tenho uma solução de água com sal, por exemplo. E vamos dizer que eu queira tanto a água quanto o sal. Esse é um processo muito utilizado com os soldados que normalmente claro, eles usam kit, não é exatamente isso aí, mas o processo é o mesmo, a ideia é a mesma. Para quando eles caem em alto mar, eles têm que beber água, né? E água com sal, vocês sabem que não dá para beber, porque a pessoa acaba morrendo desidratada, não é isso? Por causa da osmose, aquilo tudo. A pessoa tem que beber água sem sal, água pura. E como é que vai fazer isso? É pelo processo da destilação simples, que eles têm um kit, que a ideia é a mesma. O que está acontecendo aqui? Eu tenho um balão
dentro nessa minha solução, né, que está dentro do balão, de água com sal, certo? Repara que eu tenho um termômetro, repara que esse balão, ele tem um braço onde ele está sendo ligado a um condensador. Repara que tem uma rolha lá em cima do balão, onde está preso o termômetro, e tem uma rolha no braço também, entre o balão e o condensador, mas que passa ali dentro esse braço. Certo que vai acontecer, e o condensador ele tem uma ligação numa entrada de água fria, outra uma saída de água quente. E lá no finzinho, um Erlenmeyer que vai ser retirado do meu destilado. Como é que é feito isso? Conforme o bico lá de Bunsen está aquecendo, vai evaporar a água, certo? Quando a água chega em torno de 100 graus Celsius, ela vai começar a evaporar. E aí o vapor vai passar. Quando ele chega lá em cima, ele repara que ele percebe que tem a rolha, ele não consegue passar, certo? Então, obrigatoriamente, ele é obrigado, né, a passar pelo braço do balão. E aí ele vai parar lá dentro do condensador. Esse vapor que está dentro do condensador recebe em torno dele a água fria que está saindo dessa torneira, certo? Está saindo uma água fria que está passando em torno do condensador e está saindo a água quente, porque essa água não está tendo contato com esse vapor que está passando pelo condensador. Pois é, essa água, ela tem como está passando por fora do condensador, ela tem como finalidade esfriar o vapor que está dentro do condensador. E assim como ele resfria, ele deixa de ser vapor e volta a ser líquido, sendo recolhido pelo Erlenmeyer. Ok? A destilação fracionada é um processo bem semelhante à da destilação simples, só que ele é usado para separar misturas que têm mais de 2 componentes, certo? Quando eu tenho muitas substâncias e que têm pontos de ebulição às vezes muito próximos, né? No caso do desenho que está aí, ele está mostrando a destilação fracionada do petróleo, tá? Quando a gente fala em petróleo, o tipo de separação que a gente pensa é exatamente a destilação fracionada. O petróleo ele tem resíduos, ele tem óleo lubrificante, ele tem óleo combustível, ele tem querosene, gasolina, gases. Então ele tem que fazer toda essa separação. E ela é feita na destilação fracionada. Eu mostro para você nesse outro slide como é que é feito o processo. Se vocês repararem, é bem parecido com o anterior, tá? Isso é só para mostrar para vocês. Ano que vem, no primeiro ano, a gente destrincha melhor esse processo, ok? Mas é só para vocês entenderem que é bem parecido com o processo anterior da destilação simples, tá? E que ele é utilizado para a separação de muitas substâncias com pontos de ebulição bem próximos, ok? A gente pode falar também da evaporação. A evaporação, se eu não quiser utilizar água, né, se aquela água para mim não vai ser de utilidade, eu posso usar o processo da evaporação. Aquela mistura de água com sal que a gente encontra quando vai para a região dos lagos, por exemplo, quando a gente vai para Cabo Frio, Rio das Ostras. Então, nesses locais, se vocês já perceberam, tem exatamente igual aí a figura, ó. São tipo umas piscinas bem rasinhas de água, né? Como é que eles fazem isso? Eles botam essa piscininha bem rasa de água, aonde o sol começa a esquentar essa água. O sol aquece, vai evaporar a água e a parte sólida, que é o sal, vai se cristalizar. Certo? O que ele vai fazer depois é retirar esse sal, colocar lá aquelas dunas de sal e essas dunas de sal depois vão ser utilizadas, vão ser tratadas e a gente vai consumi-las, ok? Ainda vamos falar que são as duas últimas, a liquefação e a fusão fracionadas. A liquefação fracionada é aplicada quando eu quero separar uma mistura gasosa. O que eu preciso fazer é baixar bastante a temperatura para que o gás,
quando atinge o seu ponto de ebulição, volte a líquido. Então eu separo ele os gases pelos pontos de ebulição. Já a fusão fracionada separa a mistura sólido-sólido, como por exemplo aquela mistura que eu falei logo no começo, de ouro 18 quilates. O ouro 18 quilates era uma mistura de ouro, prata e cobre, em suas devidas proporções. Vamos dizer que eu queira separar um anel de ouro, certo? Eu vou levar em algum lugar, né, normalmente naqueles fornos de forja, né, que são temperaturas muito altas, que o que vai acontecer é que eles vão levar esse ouro 18 quilates para derreter, para fundir. Na verdade, o que vai acontecer é que cada metal vai ter um ponto de fusão diferente. Se ele atinge o ponto de fusão dele, ele fica líquido, eu separo o líquido e vou separando, no caso, né, as três substâncias presentes na minha mistura. Ok? Mostra aí, né, uma figura da primeira, é a da liquefação, ok? Onde ele está separando o ar atmosférico, ele está separando o ar líquido está entrando, ele está separando em gás nitrogênio, gás argônio e oxigênio líquido, tá? E a segunda figura é a da forja, né, da fusão fracionária. Tá, gente? Então, espero... essas aqui são as principais. Mas existe uma outra, que o livro de vocês cita também, que é a cromatografia. E a cromatografia, ela é bastante utilizada em laboratório. A cromatografia, ela separa as misturas e o interessante dela é que a gente pode trabalhar com pequenas quantidades de amostra, independente da identidade e do tamanho dos seus componentes. Por exemplo, eu posso pegar uma gota de amostra, é o suficiente para poder separar o que eu tenho de propriedade. Aí nessa figura, ele está mostrando uma separação do componente de uma caneta, de um pilô, certo? Então ele colocou aí uma gotinha, certo? Pintou um pedacinho aí no papel, ele vai encostar esse papel no álcool, certo? Vai colocar no álcool e vai esperar. Conforme o tempo vai passando, vai ocorrendo a separação dos componentes da tinta. Repara aí do lado que ficou um pedacinho azul, né? E o outro vermelho, rosa, assim. Ok? Gente, então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Façam os exercícios do capítulo 4. E qualquer dúvida que vocês tenham, pode entrar em contato com a escola, pedir o meu contato, que não tem problema nenhum. Tá? Façam os exercícios e eu vou passar mais alguns exercícios para vocês. E é só acessar, falar com a escola, que qualquer dúvida eu estou aqui prontamente para atender. Obrigada, gente. Um beijo. Fiquem em casa.